Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditar na palavra de Deus, sabendo que Deus tem ouvido a nossa oração, tem nos conduzido segundo a sua vontade, tem nos agraciado com as suas bênçãos, com a sua presença, com a sua direção espiritual. Então nós estamos juntos para buscar a palavra de Deus, para buscar o conhecimento de Deus, para buscar integridade com Deus a cada dia, através da sua palavra, que é sempre viva e eficaz. Como diz o texto bíblico, ele é capaz de nos trazer o discernimento necessário de todas as questões divinas. Então, vamos buscar na palavra de Deus sabedoria, discernimento, direção espiritual, para que nós de fato possamos viver em paz, em alegria, felicidade, que com a sensibilidade do Espírito Santo nós possamos vencer as batalhas de cada dia, não só as batalhas impostas pelo mundo, mas as batalhas que são trazidas, pelas questões de cada dia que nós vivemos na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com Deus, dentro da nossa perspectiva de paz. Então vamos nos colocar diante de Deus, vamos orar, vamos falar com Deus, sabendo que Deus tem cuidado de nós a cada dia, a cada momento, sabe o que nós precisamos, sabe o que cada um de nós tem necessidade, como diz Jesus em Mateus capítulo 6, antes que nós o peçamos, Deus já sabe o que cada um de nós precisamos para cada dia. Mas neste momento de gratidão, momento de buscar a Deus, vamos colocar diante de Deus, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelas bênçãos, pelos cuidados, te agradecemos pela direção espiritual que o Senhor nos oferece. Neste momento, nós buscamos ao Senhor para compreender mais a Tua palavra, para vivermos por ela, sabendo que o Senhor deixou por escrito o que há de melhor para todos nós. Que estejamos sensíveis à Tua voz e que o Senhor incline os seus ouvidos à nossa oração, que o Teu Espírito Santo esteja sondando as mentes e corações e que cada um dos nossos irmãos e irmãs sejam ouvidos, atendidos e socorridos pelo Senhor em suas necessidades. Colocamos em Tuas mãos os nossos irmãos e irmãs que estão com questões de saúde para serem resolvidas, com questões de trabalho, questões financeiras, questões familiares, que o Senhor esteja agindo de uma forma bastante especial. Nós te agradecemos pelas bênçãos, pelos cuidados. Pedimos que o Senhor permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos meditar no texto de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, os versículos de 25 a 30. Então, Mateus, capítulo 11, os versículos de 25 a 30. E o nosso tema de hoje para reflexão, o tema ele é cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque muitas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas. Porque muitos cristãos estão cansados e sobrecarregados. Porque muitas pessoas de fé, muitas pessoas que buscam a Deus em espírito e em verdade, dentro da sua perspectiva de fé, porque essas pessoas continuam cansadas e sobrecarregadas. É uma questão que nós temos que parar um pouco para refletir. Nós temos que buscar compreensão e direção espiritual para que nós compreendamos o que tem acontecido
com o cristianismo que nós estamos vivendo hoje, o que tem acontecido com as nossas perspectivas de fé, a nossa base de esperança, o nosso vínculo espiritual com Deus pelo Espírito Santo, o que é de fato o que tem acontecido, que os cristãos têm se observado como pessoas cansadas e sobrecarregadas. Então, o texto de Mateus, capítulo 11, dos versículos 25 a 30, Jesus ele nos dá um direcionamento a respeito desta questão. Os irmãos já sabem que durante a nossa reflexão podem expressar os seus motivos de oração. Ao final nós vamos estar orando por todos eles. A Ivone não está conosco aqui hoje, mas nós ao final estaremos orando, estaremos buscando a Deus e temos a oportunidade de, quando o pedido está registrado, nós também, ao longo da continuidade da semana, continuar em oração pelos pedidos que foram expressos aqui. E Deus sabe, de todas as coisas. Então, o nosso texto de reflexão, Mateus capítulo 11, versículo 25, nós vamos pensar a respeito deste tema, deste texto. Por que as pessoas, os cristãos, continuam cansados e sobrecarregados? Porque isso não deveria estar acontecendo dentro da vida cristã, dentro da perspectiva de fé, dentro da perspectiva cristã. Já que nós conhecemos a palavra de Deus, nós buscamos praticar esta palavra todos os dias em nossas vidas, e quando Jesus fala a respeito daquele que está cansado e sobrecarregado, ele não está falando das questões cotidianas, do trabalho que nós exaustivamente fazemos todos os dias e muitas vezes nos cansamos, muitas vezes chega ao final do dia, nós estamos derrubados, nós estamos esgotados nas nossas forças físicas, porque o desgaste durante aquele dia foi grande, o desgaste foi demasiado dentro de tudo que nós precisamos fazer nas nossas tarefas do dia a dia, e nós acabamos esgotados fisicamente de tantas atividades que nos são impostas. Mas não é desse tipo de experiência de estar sobrecarregado que Jesus está tratando. Jesus está tratando de estar cansado e sobrecarregado das próprias perspectivas de vida, da falta de esperança, muitas vezes da esperança e a expectativa que foi criado, de não ter alcançado nem esta esperança e nem esta expectativa. As pessoas que ao longo da sua vida cristã e do seu relacionamento com Deus vão se cansando, vão se esgotando. Aquelas pessoas que não conseguem encontrar paz de espírito, aquelas pessoas que não conseguem encontrar harmonia em si mesmo, não conseguem encontrar paz na sua estrutura emocional, sentimental e psicológica. É disso que Jesus está tratando. Pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua estrutura psicológica, na sua estrutura mental, e desta maneira não conseguem ver belezas na vida. E cada vez mais tem se afundado em depressões, tem se afundado em sentimentos negativos, tem olhado para a vida com negatividade. Por que acontece isso? É este o contexto que Jesus está tratando em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25, onde o texto diz assim: Porque aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai,
Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo, meu Pai, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quer revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aqui. Olha como o texto coloca. Vinde a mim, versículo 28, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados por quê? E em que? Do que? No versículo 29, o final do versículo, Jesus fala: achareis descanso para a vossa alma. E assim como nós tivemos um belo culto de formatura na turma de psicologia de Dracena, falando também a respeito desta questão de Jesus, o psicólogo por excelência, que trata das essências humanas, trata da necessidade de descanso para a essência humana, assim também Jesus aqui, a expressão da palavra a alma, que está traduzida como alma, é a palavra psique do grego, que tem a ver com a nossa estrutura psicológica, aonde se relacionam as nossas questões emocionais, sentimentais, relacionais, fraternais, as questões de amor, as questões da essência do relacionamento com Deus. Tudo está envolvido dentro da psique, da essência humana que é traduzida na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, como alma. E aí Jesus fala no versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A primeira perspectiva, o primeiro ponto que nós temos que pensar é por que as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas. Aqui dentro do contexto em que Jesus está vivendo, no seu tempo, para quem ele está fazendo o discurso, para quem ele está falando, nós temos que compreender que as pessoas com quem Jesus está falando eram principalmente pessoas que estavam buscando a Deus, mas não tinham o conhecimento de Deus. Não tinham o conhecimento da palavra de Deus. A própria Bíblia não era um livro de acesso a todos. Era restrito aos doutores da lei. E a Bíblia, restrita a esses doutores, era interpretada segundo a vontade de cada um, segundo o que cada um queria apresentar e queria direcionar para que essas pessoas se aproximassem da religiosidade, mas muitas vezes, se aproximando da religião, acabavam se afastando de Deus pelo peso que a religião trazia. Jesus, ele está falando para esses dois grupos. O grupo que se aproximou da religião, mas continuou com peso nas suas questões espirituais, emocionais, na sua questão relacional e na sua espiritualidade, e para aquelas pessoas que estavam buscando, mas não conheciam a Deus de fato. Então é uma perspectiva, vamos dizer assim, que muitas pessoas ainda passam por isso hoje, mas não é a maioria
das pessoas no tempo em que nós estamos vivendo. Porque hoje a maioria das pessoas tem acesso à palavra de Deus. A maioria das pessoas conhece a Bíblia. A maioria das pessoas conhece, já ouviu falar de Jesus. Já se aproximou da fé por algum meio de expressão religiosa. As pessoas de hoje não são totalmente leigas na espiritualidade como eram a maioria das pessoas no tempo de Jesus. Então, a pergunta hoje, ela se torna um pouco mais profunda e um pouco até mais séria do que esta perspectiva do tempo de Jesus. Quando Jesus fala no seu tempo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, né? E no versículo 29, tomai vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus está falando, eu vou ensinar para vocês coisas que vocês não conhecem. Tomem o meu jugo. Tomar o jugo quer dizer o que? Andem comigo. Andem lado a lado, segundo as minhas prescrições, segundo os meus ensinos, segundo os meus direcionamentos, e vocês encontrarão descanso. Sigam aquilo que Jesus está falando, sejam guiados pela voz de Jesus, através da palavra, que acharão descanso. Jesus estava fazendo este discurso, mas hoje a perspectiva se torna um pouco até mais séria, um pouco mais delicada, um pouco mais difícil de ser tratada. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas que conhecem, de um certo modo, a palavra de Deus, que conhecem o discurso de Jesus, que conhecem as prescrições de Jesus. E por que essas pessoas que têm o conhecimento hoje continuam cansadas e sobrecarregadas? Esta é a nossa pergunta hoje. Esta é a nossa questão de hoje. Por que as pessoas que conhecem a Jesus, por que as pessoas que estão dentro das igrejas, por que as pessoas que se dizem cristãs continuam cansadas e sobrecarregadas? Observem o texto. Quando o texto começa aqui nesse recorte no versículo 25, Mateus 11, 25, eu gosto de repetir bastante, né, o endereço do texto, o livro, o capítulo e o versículo, porque ao longo da nossa conversa, do nosso diálogo, outros irmãos vão chegando, né, ao longo do nosso discurso e não pegaram do começo, não sabem como nós iniciamos, né? E às vezes ficam perdidos no texto que nós estamos meditando. Então, Mateus, capítulo 11, versículo 25, Jesus ele começa falando assim, naquele tempo exclamou Jesus. Jesus ele começa esse trecho com uma oração curta, assim como era padrão de Jesus fazer várias orações durante o dia, pequenas orações. Não era aquela oração em que você se tranca, em que você se coloca de joelhos, em que você fica recluso no seu quarto, no seu ambiente, mas aonde você está, você fazer uma exclamação de oração em relação a Deus, se dirigindo diretamente a Deus. Pequenas orações que devem ser feitas por nós todos os dias, e nós fazemos muitas vezes até sem perceber no nosso dia a dia, quando nós estamos dentro das nossas atividades, precisamos de um socorro e nós falamos, Deus, me ajuda por favor nesse momento, Deus me socorre. Isto é uma oração, é uma pequena oração dentro do nosso espaço cotidiano. Jesus ele tem muitas pequenas orações registradas na Bíblia e esta é uma delas. O versículo 25, então, aqui de Mateus 11, Jesus, naquele tempo, exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Né?
Essa expressão que Jesus usa na Bíblia, no texto grego, nós vemos isso com mais facilidade, a palavra pequeninos. Pequeninos, Jesus não está falando de crianças, né? Pequeninos é uma palavra em grego que pode também se referir a crianças. Como Jesus ele fala, deixar vir a mim os pequeninos. Mas a amplitude desse conceito é muito maior do que se dirigir especificamente só para crianças. Pequeninos, na expressão de Jesus, na palavra grega que é registrado o texto, pequeninos quer dizer aquelas pessoas que têm pouco conhecimento da palavra de Deus. Pequeninos são pessoas que têm pouco conhecimento da espiritualidade, têm pouco conhecimento de Deus, mas buscam dentro da sua pequenez, dentro daquilo que conhecem, buscam a Deus em espírito e em verdade, mesmo sendo pequeninos, mesmo tendo pouco conhecimento. Então, Jesus ele coloca aqui, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas dos sábios e instruídos. Quem são sábios e instruídos? São os doutores da lei, aqueles que tinham a Bíblia na mão, interpretavam a lei da sua maneira, interpretavam a Bíblia do seu jeito, se consideravam grandes doutores da lei, grandes intérpretes da lei. E Jesus agradece a Deus porque muitas coisas que foram reveladas àqueles que tinham pouco conhecimento da Bíblia, aqueles que tinham pouco conhecimento da palavra de Deus, aqueles que achavam que tinha pouco relacionamento com Deus, Deus se revelava a estes de uma maneira muito especial. Eles eram pequeninos em conhecimento, mas grandes em fé. E lembre-se do que Jesus falou. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode remover montanhas. Eram pequeninos em conhecimento teológico acadêmico, mas eram pessoas grandes na fé. Eram pessoas que buscavam a Deus em espírito e em verdade dentro do seu pouco conhecimento, mas buscavam com integridade, com fidelidade e com verdade. E era isto que fazia a diferença no relacionamento com Deus. Então Jesus, ele já começa apresentando um contraste entre os doutores da lei, os eruditos da lei, e aquelas pessoas que eram pequeninas, aquelas pessoas que tinham pouco conhecimento. E Jesus dá graças a Deus, agradece a Deus por essas pessoas que têm pouco conhecimento acadêmico, mas na sua expressão de fé são pessoas íntegras, são pessoas fiéis, são pessoas verdadeiras, são pessoas honestas, são pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. E nós agradecemos a Deus por essas pessoas. Pessoas que muitas vezes não sabem nem ler, nem escrever. Mas o que eles ouviram de Deus e o relacionamento espiritual que eles têm com Deus através do Espírito Santo que habita neles, mostra uma vida de fé, de amor, de verdade, de integridade, de mansidão, uma vida de humildade que os fazem felizes e realizados naquilo que eles conseguiram construir. Jesus ele fala, continua no versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim foi dado do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Jesus, ele encerra a curta oração dele no versículo 26. Olha, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ponto. Encerrou a oração. Então a oração de Jesus, essa curta oração, começa no versículo 25 e termina no 26.
No 27, ele continua a conversa dele, o diálogo dele com as outras pessoas. E ele fala assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Agora conversando com as pessoas, com os pequeninos, conversando com as pessoas simples, conversando com as pessoas humildes, conversando com os seus discípulos, conversando com pessoas que buscavam conhecer mais de Deus. E ele fala: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Irmãos, o que Jesus está falando é que pais e filhos devem se conhecer na essência. E isto era muito comum no tempo de Jesus. É por isso que Jesus usa isto como analogia para o seu tempo. Infelizmente, isto foi perdido hoje. Infelizmente, os pais de hoje não conhecem os seus filhos e filhas. E os seus filhos e filhas não conhecem os seus pais e mães. Pais não conhecem filhos, filhos não conhecem pais. Porque, na verdade, as pessoas hoje têm dificuldade de conhecerem a si mesmas. Tem pessoas que têm dificuldades de conhecerem a si mesmas. E aí, quem não conhece a si mesmo, como é que ele vai cumprir o mandamento básico de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como é que ele vai amar ao próximo como a si mesmo se ele não se conhece o suficiente a si mesmo para se amar? É uma dificuldade que nós estamos vivendo hoje. As pessoas não se conhecem. As pessoas vivem juntas e a grande maioria das pessoas, infelizmente, com maior tristeza ainda, pessoas da própria Igreja de Cristo, pessoas que se expressam como cristãos, transformaram os seus lares em albergues e as famílias estão esfaceladas dentro dos próprios lares. Como que isto pode acontecer? Jesus ele coloca aqui: tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. O que Jesus está falando é: Deus me conhece, eu sou filho de Deus, Deus me conhece. E outra coisa, eu sou filho e conheço meu Pai. Eu o conheço. Ele me conhece e eu o conheço. E por eu conhecer o meu Pai, eu posso revelar o que eu quiser do meu Pai a quem eu quiser. Eu, por exemplo, hoje, eu posso falar a respeito do meu Pai para vocês que não conheceram o meu Pai. E posso trazer um conhecimento verdadeiro a respeito de como era o meu Pai, como era o caráter, como era a personalidade, como era o jeito dele. Eu posso passar informações para vocês porque eu conheci o meu Pai. Agora, muito do meu conhecimento a respeito do meu Pai veio com um tempo de maturidade. Infelizmente, durante a nossa relação de vida humana, né, eu não tive tanto conhecimento do meu Pai na sua essência enquanto pessoa, né, na sua essência enquanto experiência de vida. Eu não tive tanto conhecimento dele durante a sua vida como eu tenho hoje, porque me faltava esta ligação espiritual e me faltava conhecimento para poder fazer uma análise correta do perfil, do caráter, da personalidade. Hoje, mesmo que meu pai já é falecido, eu posso falar mais dele, com maior conhecimento do que eu poderia falar dele quando ele estava vivo. Mas por que isso aconteceu? Porque naquele período, né, eu mesmo não busquei este conhecimento. E é aí que nós temos o problema. E é aí que nós temos a questão. As pessoas hoje
não estão mais buscando conhecimento. Conhecimento verdadeiro, integridade, fidelidade. As pessoas não estão vivendo mais nem aquilo que conhecem. E é aí que está o nosso problema. E é por isso que mesmo os cristãos, mesmo aqueles que fazem parte da igreja, mesmo aqueles que se entregaram a Jesus Cristo, que foram batizados, que buscam a Deus, né, no seu conhecimento, né, eles não buscam mais conhecimento. Esquecem do texto de Oséias 6,3 e partem para o texto de Apocalipse. O texto de Oséias 6,3 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando se conhece, você não pode parar no conhecimento. Você tem que prosseguir em conhecer o Senhor durante toda a sua vida. Você não pode conhecer e achar que já sabe tudo. É este o problema maior das pessoas. E o pior, você não pode conhecer e deixar de colocar em prática aquilo que você conhece. E pior ainda, você não pode conhecer, não colocar em prática e aquilo que você coloca em prática seja transformado conforme o seu entendimento, conforme a sua comodidade, conforme a sua facilidade, conforme o jeito que você acha melhor. Cada vez que uma pessoa faz isso, ele está trazendo cansaço e sobrecarga para si mesmo. Ao longo da vida ele vai se cansar e vai se sobrecarregar. Então essas pessoas que têm esse discurso, né, o discurso de Apocalipse, eu sou rico, abastado e não preciso de nada. As pessoas, infelizmente, estão pensando dessa forma. Eu sou rico, abastado e não preciso de nada. Eu já conheço a Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu sei interpretar a Bíblia, eu conheço a igreja verdadeira, eu sou salvo em Cristo Jesus, eu guardo a lei, eu faço tudo certinho e daí eu nem preciso mais ir na igreja para aprender mais nada. Tem muitas pessoas que só vão na igreja se for para falar, se for para pregar, porque na cabeça dele, no coração dele, o que é pior, ele acha que ele não tem mais nada para aprender. Então ele não vai ouvir o outro falar, ele só vai se for para ele falar. É a pessoa que tem no seu íntimo, mesmo que no seu consciente pareça que ele não pense desta forma, mas na sua essência e no seu subconsciente, ele está pensando assim. Ele guardou isso na sua essência. Eu sou rico, abastado e não preciso de nada. E aí o próprio texto de Apocalipse fala, né, coitado desse, pobre desse, é um pobre, cego e nu. Né? Pobre, cego e nu, pobre espiritual, cego da palavra de Deus, né? E né, na sua vida de expressividade, né, vive na sua nudez. Então, irmãos, o que Jesus faz? Qual que é o chamado de Jesus para os filhos de Deus, para aqueles que querem de fato serem transformados? Porque este é o mal de todo mundo hoje. As pessoas não buscam a palavra de Deus. Aqueles que conhecem a palavra de Deus não colocam em prática, vão mudando ao longo da vida, vão mudando as perspectivas, os conceitos e valores, vão mudando os princípios da palavra de Deus na sua prática, e a única coisa que eles conseguem com isso é viverem amargurados, angustiados, sobrecarregados e cansados. É a única coisa que essas pessoas conseguem. E como que nós sabemos disso? Jesus fala que pelos frutos nós conhecemos. E é verdade.
Você olha para uma pessoa que se diz cristã, se diz conhecedora da palavra de Deus, diz que entregou a vida a Cristo, e esta pessoa, ela vive chateada, reclama de tudo, é uma pessoa que não vê beleza na vida, é uma pessoa que vive angustiada, é uma pessoa que vive amargurada, é uma pessoa que acha que o mundo inteiro está contra ela e muitas vezes ela está contra todo mundo. É uma pessoa que vive cansada e sobrecarregada. O chamado de Jesus Cristo para essa pessoa que acha que é cristão, mas na verdade não é, porque ainda não conheceu a essência do cristianismo, não conheceu a essência de Deus e não vive dentro do amor de Deus, não vive nem dentro do que ele mesmo professa que conhece. O chamado de Jesus é: vinde a mim. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este é o chamado de Jesus. Você está cansado de sofrer? Você está cansado deste mundo? Você está cansado de problemas? Você está cansado de adversidades emocionais, sentimentais, espirituais, familiares, de conflitos no trabalho, na sociedade, de brigas, de intrigas? Você está cansado disso? Vá até Jesus. Vá até Jesus, é o chamado dele. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas como que Jesus vai aliviar? Primeira coisa, olha o que ele fala no versículo 29 de Mateus 11. Tomai sobre vós o meu jugo. A primeira coisa que Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo. O que quer dizer isso? O que é jugo? Né? Jugo não é julgamento, né? Jugo, né? O julgamento tem um L no meio, é julgo, né? O jugo é andar junto, andar ao lado. Você quer deixar de ser sobrecarregado? O primeiro passo é ande com Jesus. Ande com Jesus na sua mente, no seu coração, viva pela palavra. Coloque em prática na sua vida o Salmo 1, senão você nunca vai resolver os problemas da sua vida. Nunca vai resolver. Observe bem o que eu estou te falando. Eu estou te falando que enquanto você não viver um cristianismo de fato, genuíno, verdadeiro, com integridade, com fidelidade dentro da palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo, você nunca vai resolver os seus problemas. Você vai passar a vida inteira cansado e sobrecarregado. Vai passar a vida inteira angustiado, ranzinza, reclamando, com ódio de todo mundo, achando que todo mundo está contra você. Você vai passar a vida inteira desse jeito, cansado e sobrecarregado, e nunca vai resolver o seu problema emocional, sentimental, psicológico, relacional, familiar. Você nunca vai resolver o seu problema. Você vai passar a vida inteira trazendo sofrimento para você e para todas as pessoas que vivem com você. É isso que vai acontecer. Não adianta eu falar, né, olha, né, se a igreja inteira se reunir e mudar e orar por você, a situação vai mudar. Não vai mudar. Porque existe algo que impede a ação de Deus na sua vida e na vida de qualquer pessoa. Se chama livre-arbítrio. Se você não quiser mudar, nada vai mudar na sua vida. Porque Deus não invade a sua mente e o seu coração. É por isso que a sequência do texto, Jesus fala, a primeira coisa, você quer mudar de vida? Quer resolver as suas questões emocionais, as suas questões sentimentais, as suas amarguras, as suas decepções?
Você quer resolver seus conflitos familiares? Você quer resolver as suas questões de trabalho, as suas questões sociais? Ande com Jesus. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. De que maneira? Primeira coisa, tomai sobre vós o meu jugo. Ande com Jesus, segundo as prescrições dele, segundo o que ele fala, da maneira que ele fala, e não coloque palavras na boca de Jesus. Jesus, ele fala, ai daquele que diz que Deus falou quando ele não falou. Ai daquele. Não coloque palavras na boca de Jesus. Não coloque palavras na boca de Deus. A sequência do versículo 29, Jesus fala, ande comigo, segundo ao que eu estou ensinando, o que eu estou falando para você fazer. Ande comigo. Mas não é só isso. Aprendei de mim. Não é só andar com Jesus, é aprender dele. É aprender o que ele ensina. E aprender é absorver como verdade e colocar em prática. Isso que é aprendizado. Aprendizado não é só receber informação. Aprendizado é receber a informação e colocar em prática. Compreender a verdade e viver segundo a verdade compreendida. É isto que é aprender. Aprendei de mim. A primeira coisa que Jesus nos ensina é obediência. O texto de Hebreus fala que Jesus aprendeu a ser obediente pelas coisas que sofreu. Aprenda a ser obediente como Jesus e tudo vai dar certo. Aprender de mim. Mas a primeira coisa, os dois primeiros adjetivos, as duas primeiras características de personalidade que Jesus apresenta de si mesmo e que fala que nós temos que aprender estas duas características para que possamos de fato viver o que ele está ensinando é: eu sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde. Porque quem não é humilde e quem não é manso não aprende nada de ninguém. Se você não tiver humildade de ouvir a Jesus, de ouvir uma pessoa te instruindo, e se você não tiver a mansidão para colocar em prática o que você aprendeu com humildade, a sua vida nunca vai mudar. Nunca vai melhorar. Nunca vai sair do que está. Pelo contrário, ela vai de mal a pior. É isso que acontece. E não é o pastor que está jogando praga em você, não, tá? Isso aqui é só uma verdade espiritual. As coisas são transformadas pela verdade da palavra de Deus. Não é falando mentira e passando a mão na cabeça de ninguém que as situações mudam. As situações só mudam através da verdade da palavra de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é, se você não for humilde e manso para obedecer a Deus no modelo de Jesus Cristo, segundo a palavra dele, você vai passar a vida inteira cansado e sobrecarregado e nada vai melhorar na sua vida. Nada que vai melhorar que eu estou falando são as questões bíblicas aqui que eu estou dizendo. Nada vai melhorar na questão emocional, sentimental, relacional e psicológica. Nada vai melhorar se você não for humilde, manso e aprender a obediência como Jesus está ensinando. Você pode ser até uma pessoa bem-sucedida financeiramente, bem-sucedida no seu trabalho. Você pode ser uma pessoa que pode ter muitos bens nessa vida, muitas propriedades, mas garanto para você que enquanto você não for humilde e manso de coração, você não vai ter paz.
a sua estrutura psicológica vai estar sempre abalada, os seus relacionamentos serão sempre ruins. E é isto que Jesus fala para a gente: o que adianta você ganhar a vida inteira, o mundo inteiro, e perder a sua alma? E mais uma vez a palavra alma, psique, a estrutura emocional, sentimental e psicológica do ser humano. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua paz? Não ter bons relacionamentos, não ter amizade, não ter vínculo espiritual com Deus, não viver segundo a verdade da palavra de Deus, o que adianta ganhar o mundo inteiro e não ter paz de espírito, de não estar cheio e pleno do Espírito Santo? E ainda viver na soberba, achando que é um cristão cheio do Espírito Santo, mas não tem amor, não tem paz, não tem domínio próprio, não se submete com humildade à direção espiritual. A grande questão nossa é: por que os cristãos, ou aqueles que se dizem cristãos, por que eles estão cansados e sobrecarregados? Por que não têm paz? E a resposta é simples: porque não são nem mansos e nem humildes de coração. É só por isso. Quem não é manso e não é humilde, quem não tem a humildade de ir até Jesus e se submeter a Ele, nunca vai resolver os seus problemas. E vai passar a vida inteira angustiado, murmurando, remoendo e revivendo más emoções na vida. E aí Jesus, ele termina falando que é só assim que achareis descanso para a vossa alma. É só quando você for humilde para receber orientação e colocar em prática. É só quando você for manso para ouvir a palavra de Deus e se permitir ser guiado pelo Espírito Santo, é que você vai achar descanso para as suas emoções, para os seus sentimentos, para os seus relacionamentos, para a sua estrutura do lar. É só assim. E o versículo 30 ele fala, Jesus fala: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Andar com Jesus é muito bom. Nos traz tranquilidade, nos traz paz, nos traz descanso. Como diz o salmista: eu deito no travesseiro e logo pego no sono, porque eu estou descansado. Eu não tenho preocupações, eu não tenho inimigos. Se alguém quer ser meu inimigo, ele vai ser meu inimigo, quem não vai dormir é ele, eu vou dormir tranquilo, pode ter certeza disso. A grande questão é você ter consciência e certeza que você está no centro da vontade de Deus. Muitas pessoas perguntam, parece que tem algumas pessoas que Deus gosta mais daquela do que da outra, porque algumas vivem bem, a outras parece que têm 1000 problemas. É só você se aproximar dessas pessoas que vivem angustiadas, que são murmuradoras, que vivem irritadas, né? Que você vai perceber por que ela tem 1000 problemas. Porque Deus não é prioridade na vida dela. Deus não é prioridade. Muitas vezes a família não é prioridade. Muitas vezes ela mesma não é prioridade para si. Porque tem pessoas que não se respeitam enquanto pessoas. Não se respeitam enquanto cristãos. Não respeitam seus próprios princípios e valores de fé. Tem pessoas que não se respeitam na sua própria integridade. Como que uma pessoa dessa vai ter descanso e não vai ser sobrecarregada? É claro que vai ser sobrecarregada, é claro que vai ser uma pessoa sempre cansada, sempre infeliz, sempre amargurada, sempre discutindo com todo mundo, sempre brigando com todo mundo, porque na verdade
ela está brigando consigo mesma. É isso que está acontecendo. Ela está na sua imaturidade, na sua infantilidade, ela está brigando consigo mesma. E muitas pessoas, infelizmente, passam a vida inteira brigando, discutindo com Deus, com a vida, consigo mesmo, e no final da vida elas morrem, né, amarguradas, irritadas, chateadas, muitas vezes até decepcionadas com Deus, porque passaram a vida inteira e não conheceram a Deus porque não amaram. E o apóstolo João fala, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem passou a vida inteira sem amar, passou a vida inteira achando que era cristão muitas vezes, mas não conhece a Deus. E se ele não conhece a Deus, não pode ser um cristão. Quando a pessoa de fato conhecer a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo para poder amar ao próximo, na perspectiva bíblica, no que Jesus ensina, daí ela vai ter descanso e não vai ser mais sobrecarregada. Daí, de fato, ela vai poder olhar para Deus e falar, Deus, muito obrigado por cada dia, por cada momento, por cada situação. E cada adversidade que a vida tenta impor, esta pessoa que aprendeu a ser cristão, ela vai falar como José do Egito. O mal que vocês tentaram fazer contra mim, Deus transformou em bênção. Irmãos, eu posso garantir que a minha vida, né, é uma vida de paz, de alegria, de comunhão com Deus. Né? Eu não tenho problemas de cansaço e nem estou sobrecarregado. Tenho as minhas atividades comuns do dia a dia. Às vezes sinto cansaço físico por causa das tarefas do trabalho, do ministério. Sinto cansaço físico. Ontem, por exemplo, estava derrubado fisicamente, porque teve muitas atividades a fazer, muitas questões para resolver. Então, ontem fisicamente estava esgotado, mas realizado em Deus. E nunca vou estar cansado, nem sobrecarregado emocionalmente, nem sentimentalmente. O meu lar é um lar de paz, de tranquilidade. Tenho harmonia para as questões comuns do dia a dia da vida, porque eu sei e aprendi a me colocar no centro da vontade de Deus e buscar a Deus todos os dias. E eu falo isso para vocês porque isto é possível e está à disposição de todos. Vocês também podem alcançar isso. Todo aquele que precisa de paz e sossego diante de Deus pode alcançar, se tiver humildade e a mansidão de ir até Jesus e buscar a ajuda dele, de ouvir a voz de quem está instruindo, pela palavra de Deus, pela Bíblia, sem trazer peso, sem trazer legalismo, sem trazer o que os doutores da lei antigos traziam, mais peso do que a própria vida, mas viver na alegria da liberdade, da verdade de Cristo Jesus pela palavra de Deus. Isso está disponível para todos vocês, para todos os que procuram. E é por isso que Jesus fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É indo a Jesus que tudo isso vai ser resolvido. Amém? Deus abençoe a todos vocês de uma maneira bastante especial. Os nossos irmãos aqui colocaram seus pedidos de oração, seus motivos de oração. Então nós temos aqui, deixa eu só passar, nós temos aqui alguns irmãos que colocaram os motivos de oração, só chegar neles aqui.
Aqui os irmãos vão entrando. Aqui. Estou chegando lá. Graças a Deus temos bastante gente acompanhando, muitas famílias acompanhando a palavra de Deus, e isso faz muito bem a todos nós, não é? Opa. Temos aqui a irmã Marlene, que pede oração por ela e pela sua família, né? Temos também, né, o irmão Marcos aqui, que agradece também, né, pelas bênçãos da família, né? Isso. Né? Então, vamos estar, né, orando por todos os pedidos que foram colocados aqui. Agora, para eu passar aqui, fica muitos, né, para nós puxarmos todos aqui, e eu acabo me perdendo. É por isso que quando a Ivone está aqui, ela me ajuda a fazer isso, né? A irmã Graciana pede oração pelo Luiz, marido da Roberta, né, pai do Lourenço, que é aventureiro. Ele continua entubado, né, mas teve melhora, está com 45% de saturação, né? Então vamos estar orando também, né, por ele, né, e por todos os outros pedidos aqui. Vamos falar com Deus, vamos orar, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz e pela maneira que o Senhor nos instrui a procurar a Jesus Cristo para termos descanso e paz. Colocamos em tuas mãos de maneira muito especial os agradecimentos do irmão Marcos, né, o pedido de oração da irmã Graciana pelo irmão Luiz, que está entubado e precisa da tua intervenção, do teu poder, né? Também a irmã Marlene e a sua família, que o Senhor esteja atendendo de uma maneira bastante especial. Que o Senhor nos conceda da tua paz, que estejamos sensíveis à tua voz e que a cada momento tenhamos a humildade e a mansidão de buscar o teu Filho Jesus Cristo para que sejamos instruídos segundo a tua vontade pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos conceda uma boa noite de descanso, que tenhamos paz e direção espiritual, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham a paz de Jesus Cristo, busquem a Ele em humildade, em mansidão, certamente a orientação de Jesus pelo Espírito Santo é a melhor que nós temos para toda a nossa vida, né? Nós vamos depois pegar todos os pedidos de oração feitos aqui e vamos estar orando por cada um deles, apresentando diante de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom descanso, em nome de Jesus.